Bennigsen explicava a um general que se abeirava dele qual a disposição das nossas tropas. Pierre ouvia Bennigsen com todo o esforço das suas capacidades mentais para tentar perceber a essência da batalha iminente, mas sentia com tristeza que as suas capacidades mentais eram insuficientes para isso. Não percebia nada. Quando Bennigsen se calou e reparou que Pierre estivera a ouvir, disse: "Para si, acho eu, isto não tem qualquer interesse, não é?" "Pelo contrário, é muito interessante", disse Pierre sem grande sinceridade. Depois os abrigos foram ainda mais para a esquerda, pelo caminho que serpenteava pela floresta de bétulas, espessa mas baixa. Já embrenhados na floresta, saltou-lhes aos pés uma lebre parda e com as patas brancas, que, assustada com o barulho dos cascos dos muitos cavalos, ficou tão atrapalhada que continuou a saltar à frente dos cavaleiros durante muito tempo ainda, atraindo a atenção de todos e provocando risos. Apenas saltou para o lado e desapareceu na floresta quando os homens lhe gritaram. Ao cabo de 2 horas, desembocaram numa clareira onde estavam os efetivos do corpo de Tutskov, designados para defenderem o flanco esquerdo. Aqui, no extremo do flanco esquerdo, Bennigsen falou muito e com ardor, tendo mesmo tomado medidas importantes no sentido militar, segundo pareceu a Pierre. Erguia-se uma elevação de terreno frontal às tropas de Tutskov. Esta elevação não estava ocupada por quaisquer tropas e Bennigsen criticava este erro alto e bom som, dizendo que era uma loucura deixar desocupada uma elevação que dominava o terreno colocando tropas no sebé. Alguns generais exprimiam a mesma opinião, sobretudo um que dizia com ardor belicoso que aquele corpo militar tinha sido posto ali para ser eliminado. Bennigsen pessoalmente mandou deslocar tropas para a elevação. Esta ordenação do flanco esquerdo obrigou Pierre a duvidar ainda mais das suas capacidades de compreensão da arte militar. Ouvindo Bennigsen e os generais a censurarem a disposição das tropas no sopé do monte, Pierre compreendia-os e partilhava da sua opinião, mas em consequência disso mesmo, não alcançava a compreender como era possível que aquele que as colocara ali embaixo tinha cometido um erro tão óbvio e grave. O que Pierre não sabia era que aquelas tropas não tinham sido postas ali para defender a posição, como pensava Bennigsen, mas para fazerem emboscada num sítio escondido, ou seja, para atacarem de surpresa o inimigo em ofensiva. Bennigsen não sabia isso e mandou deslocar as tropas para a zona frontal, de acordo com as suas próprias considerações, sem informar disso o comandante em chefe. Oh meu Deus, que grande balbúrdia. 24. Neste fim de tarde claro, o príncipe Andrei estava deitado, apoiando-se no cotovelo, num barracão destruído da aldeia de Kniazkovo, num dos extremos da disposição do seu regimento. Olhava por uma frincha da parede para uma fieira de bétulas de 30 anos, com os ramos inferiores cortados ao longo da cerca. Olhava para o campo cheio de medas de aveia e para os arbustos, por entre os quais se via a subir o fumo das fogueiras, as cozinhas dos soldados. Por mais limitada, inútil e penosa que lhe parecesse agora a sua vida, o príncipe Andrei sentia-se tão emocionado e irritado como 7 anos atrás em Austerlitz, na véspera da batalha. Já tinha recebido as ordens para a batalha do dia seguinte e já tinha, por seu lado, dado as suas. Não tinha mais nada para fazer. Mas os pensamentos mais simples e claros, logo mais pavorosos, não o deixavam em paz. Sabia que a batalha do dia seguinte seria a mais terrível de todas aquelas em que participara, e era a primeira vez na sua vida que a possibilidade da morte se lhe pintava vivamente na imaginação, simples, terrível, quase real. Da morte sem qualquer relação com o cotidiano, sem raciocínios sobre o efeito que causaria nos outros da morte apenas sua, referida tão só à sua alma. Com esta imagem era como se tudo o que antes o preocupava e atormentava se iluminasse de repente com uma luz fria, branca, sem sombras, sem perspectiva, sem distinção de contornos. A vida toda representou-se-lhe como uma lanterna mágica, por onde, através do vidro, olhasse prolongadamente à luz artificial. Mas agora, sem o vidro, à luz forte do dia, via de supetão esses quadros mal pintados. Sim, elas, essas imagens falsas que me emocionavam e entusiasmavam, dizia ele de si para si, fazendo correr na imaginação as principais cenas da vida da sua
lanterna mágica, e olhando para elas agora à luz branca e gelada do dia, o claro pensamento da morte. Ei-las, essas figuras pintadas tão grosseiramente e que pareciam uma coisa bela e misteriosa. Glória, valor social, amor pela mulher, a própria pátria. Que majestosos me pareciam esses quadros, como pareciam impregnados de sentido profundo. Afinal, tudo isso se torna tão simples, tão pálido e grosseiro à luz branca e pálida da manhã que, sinto, desponta para mim. Havia 3 desgraças principais na sua vida que lhe despertavam sobremaneira a atenção: o amor pela mulher, a morte do pai e a invasão dos franceses que já tinham ocupado metade da Rússia. Amor. Essa rapariguinha que me parecia cheia de forças misteriosas, como a amava. Eu fazia planos poéticos do amor, da felicidade com ela. Oh, garoto ingênuo, exclamou de repente em voz alta e com raiva. Acreditaste no amor ideal, um amor que te deveria guardar fidelidade durante um ano inteiro de separação. Como o terno pombinho da fábula, ela deveria mirrar de saudade por ti. Mas tudo é muito mais simples, tudo é terrivelmente simples e abominável. Também o meu pai fazia obras em Lissigória, pensando que era o lugar dele, a terra dele, o ar dele, os mojicos dele. Mas chegou Napoleão e, sem saber da existência dele, afastou-o do caminho como uma apara. E lá se desmoronou a casa de Lissigória e toda a vida do meu pai. A princesa Mária diz que é uma provação mandada do alto. Para quê? A provação, se o nosso pai já não existe, nem existirá. Sim, não mais existirá. Se ele não existe, para que é a provação? Pátria, o fim de Moscovo. Mas amanhã matam-me. E até é possível que não seja um francês, mas um dos nossos. Como aquele soldado que ontem descarregou a espingarda junto à minha orelha. E vêm os franceses, pegam-me pelas pernas e pela cabeça e lançam-me ao buraco para que não lhes ofenda os narizes com a minha putrefação. E vão criar-se novas condições de vida que acabarão por se tornar habituais. Para outros que não para mim, porque não saberei delas, não existirei. Olhou para a fila de bétulas com a sua imóvel folhagem amarela e verde e a sua casca branca brilhando ao sol. Morrer, ser morto amanhã e não existir. Que tudo isto continue a existir e eu não, imaginou ao vivo a sua ausência nesta vida. E estas bétulas com a sua luz e as suas sombras, e estas nuvens encaracoladas e este fumo das fogueiras, tudo se transfigurou aos seus olhos e viu tudo de repente como qualquer coisa terrível e ameaçadora. Arrepios percorreram-lhe as costas, levantou-se rapidamente, saiu do barracão e pôs-se a andar para trás e para diante. Ouviram-se vozes por trás do barracão. Quem é? Perguntou o príncipe Andrei. O capitão Timóquin, de nariz vermelho, antigo comandante da companhia do soldado Dólokhov, e agora, por falta de oficiais, comandante de batalhão, entrou com timidez no barracão. Atrás dele entraram o ajudante de campo e o tesoureiro do regimento. O príncipe Andrei ouviu tudo que os oficiais lhe tinham para relatar sobre assuntos de serviço, transmitiu-lhes mais algumas ordens e já ia mandá-los sair quando ouviu do lado de fora do barracão uma voz familiar cesseante. Que diabo! Dizia a voz do homem que tinha esbarrado contra qualquer coisa. O príncipe Andrei espreitou e viu Pierre, que tropeçava numa tábua deitada no chão e por pouco não caíra. Para o príncipe Andrei, de uma maneira geral, era desagradável ver pessoas do mundo dele, especialmente Pierre, que lhe trazia à memória todos os pensamentos penosos que vivera durante a sua última estada em Moscou. Ah, és tu, disse ele. O que te trouxe cá? É uma surpresa. Dizia isto, os seus olhos e toda a sua cara tinham uma expressão mais do que seca. Havia neles hostilidade, uma hostilidade que Pierre notou de imediato. Ia muito animado quando se aproximava do barracão, mas ao ver a expressão do rosto do príncipe Andrei, sentiu-se constrangido e desajeitado. Vim cá para... Enfim, quero eu dizer, vim. É interessante, disse Pierre, que já tantas vezes neste dia repetira sem sentido esta palavra interessante. Queria ver a batalha. Pois, e o que dizem da guerra os irmãos maçons? Como se pode preveni-la? Perguntou o príncipe Andrei com ironia. Então como está Moscovo? E os meus? Chegaram finalmente a Moscovo? Perguntou já a sério. Chegaram, disse-me Jula de Bretskaya. Fui visitá-los, mas já não os apanhei. Tinham ido para a herdade dos arredores. 25. Os oficiais queriam despedir-se, mas o príncipe Andrei,
como se quisesse evitar ficar a sós com o seu amigo, convidou-os a ficar e a tomar chá. Trouxeram bancos e o chá. Os oficiais olhavam com algum espanto para a figura gorda e enorme de Pierre, enquanto ele contava coisas de Moscou e falava da disposição das nossas tropas que tinha acabado de ver. O príncipe Andrei calava-se e estava com uma cara tão desagradável que Pierre se dirigia mais ao bondoso comandante do batalhão, Timóquin, do que a Bolkonsky. Então percebeste tudo da disposição das tropas? Interrompeu o príncipe Andrei. Sim, isto é, disse Pierre, como não sou militar, eu não posso dizer que tenha percebido tudo perfeitamente, mas em termos gerais compreendi a disposição. Pois bem, sabes mais do que qualquer outro, disse o príncipe Andrei. Disse Pierre com perplexidade, olhando através dos óculos para o príncipe Andrei. O que me diz sobre a nomeação de Kutuzov? Perguntou. Fiquei muito satisfeito com a nomeação, é tudo o que posso dizer, respondeu o príncipe Andrei. E quanto a Barclay de Tolly, qual é a sua opinião? Em Moscou diz-se cada coisa dele, o que pensa dele? Pergunta a eles, disse o príncipe Andrei apontando para os oficiais. Vimos a luz, príncipe, quando sua Alteza Sereníssima foi nomeado, disse Timóquin com timidez e sempre de cabeça voltada para o seu comandante de regimento. Como assim? Quis saber Pierre. Por exemplo, no que respeita à lenha ou à forragem, disse o que disse sinceramente. Estávamos a recuar para Svianciani e ai de ti que tocasses num chamiço, ou no feno, fosse no que fosse. Nós saímos e ficava tudo para ele, não é assim, Alteza? Dirigiu-se ao seu príncipe. Para nós proibido. 2 oficiais do nosso regimento até foram mandados a tribunal por causa disso. Mas quando Sua Alteza Sereníssima tomou posse, ficou tudo muito mais fácil neste particular, vimos a luz. Mas porquê era que Barclay de Tolly o proibia? Timóquin olhava confuso sem saber como lhe responder a esta pergunta. Por isso Pierre voltou-se para o príncipe Andrei. Para não arruinar as terras que deixávamos para o inimigo, disse o príncipe Andrei com raiva sarcástica. O fundamento é bom, não permitir pilhar nem habituar a tropa à pilhagem. Ele, em Smolensk, também raciocinou muito corretamente que os franceses tinham mais forças do que nós e que podiam apanhar-nos numa manobra de envolvimento. Mas foi incapaz de perceber, gritou de repente numa voz esganiçada, foi incapaz de compreender que lá lutávamos pela primeira vez pela terra russa, que o espírito do exército era como nunca antes eu vira, que durante 2 dias seguidos rechaçámos os franceses e que esse êxito decuplicou as nossas forças. Mandou retirar e todos os nossos esforços e todas as nossas baixas foram em vão. Ele não agia por traição, tentava fazer tudo da melhor maneira, analisava tudo muito bem, mas é precisamente por isso que não presta. E continua a não prestar porque, precisamente, analisa tudo com muito fundamento e meticulosidade, como é próprio de qualquer alemão. Como explicar-te? Digamos que o teu pai tem um lacaio alemão, um lacaio que satisfará todas as necessidades dele melhor do que tu, e tu então deixa-lo servir o teu pai. Mas se o teu pai estiver gravemente doente, correrás com o lacaio e vais tu mesmo tratar do teu pai com as tuas mãos inábeis e inexperientes, e dás-lhe mais consolo do que um homem hábil, mas estranho. Foi o que se passou com Barclay de Tolly. Enquanto a Rússia estava bem de saúde, podia ser servida por um estranho, e ele era um excelente ministro. Mas logo que a Rússia fica em perigo, precisamos de um dos nossos, de uma pessoa da família. No vosso clube inventaram que Barclay de Tolly é traidor. Ao caluniá-lo e ao chamar-lhe traidor, estão apenas a fazer com que, depois, envergonhados com as falsas acusações que lhe fizeram, o considerem de repente um herói ou um gênio, o que será ainda mais injusto. Ele é um alemão honesto e muito meticuloso. No entanto, dizem que é um hábil cabo de guerra, disse Pierre. Eu não sei o que significa isso de hábil cabo de guerra, disse o príncipe Andrei com ironia. Não, o hábil cabo de guerra é, digamos, disse Pierre, o que prevê todas as possibilidades, o que adivinha, digamos, os pensamentos do adversário. Isso é impossível, disse o príncipe Andrei, como se tratasse de uma questão havia muito resolvida. Pierre olhou para ele com espanto. No entanto, dizem que a guerra se assemelha a um jogo de xadrez. Pois é, disse o príncipe Andrei, só com uma diferença. No xadrez podes refletir quanto quiseres, em cada lance. Não estás limitado pelo tempo. E com a diferença também de que, no xadrez, o cavalo é sempre mais forte do que o peão, e 2 peões são sempre mais fortes do que um só. Ora, na guerra, umas vezes um batalhão é mais forte do que uma divisão, mas outras vezes é mais fraco do que uma companhia.
A força relativa das tropas não pode ser calculada por ninguém. Acredita, disse ele, que se das ordens do Estado-Maior dependesse alguma coisa, eu estaria lá a dar ordens. Em vez disso, tenho a honra de servir aqui no regimento, juntamente com estes senhores. E acho que é de nós que, de facto, vai depender o dia da manhã, e não dos Estados-Maiores. O êxito nunca dependeu, nem dependerá da posição, nem do armamento, nem do número de efetivos e ainda menos da posição. Então depende de quê? Do sentimento que existe em mim, nele, apontou para Timóquio, e em cada soldado.